Fala pessoal, bem-vindo a mais um vídeo nesse canal e hoje nós vamos ver por que, né, as otimizações estão tão escassas e do porquê as pessoas não têm acesso a novos recursos, novas tecnologias, assim por se dizer. Por exemplo, por que ainda tem pessoas que utilizam o Windows 7 em pleno 2025 e do porquê tem pessoas que vão continuar no 10 até 2030 e alguma coisa. Então hoje. E também porque tem pessoas que até hoje usam Android 5. Isso que a gente vai entender. Então vamos direto ao assunto, né, deste vídeo. Bem, começando por básico, assim, por básico. Bem, vamos começando a falar de desktop. E por que o Linux cresce cada vez mais, entre aspas, porque o Linux ele só vai crescer um pouco mais do que ele poderia crescer se o Windows 11 prestasse, né? Bem, o que isso significa, mano? É que o Linux ele não vai crescer tanto, mas ele está crescendo mais do que caso ele cresceria caso o Windows 11 prestasse. Sei, sei, que é se você me entende nisso, né? Pois afinal o problema do Windows 11 não é a interface e seu visual. É algo mais aprofundado além disso, e também não são os bugs, pois bugs temos atualizações que corrijam eles. E o Windows 11 o Windows 11 RTM já não é mais, né? O Windows 11 atual, na verdade, já não é mais o Windows 11 RTM. Pois lá atrás, no Windows 11 RTM, o sistema operacional era muito bugado. O Windows 11 era imprestável, tipo, ninguém queria ele e era uma completa de uma bomba. E o que é o Windows RTM aqui, rapidinho explicando? Bem, o Windows RTM é o primeiro lançamento do sistema, é quando ele lança, tipo, o Windows 10 RTM é aquele Windows 10 lá de 2015, beleza? Descobrir do porquê o Windows 11 não é muito utilizado pelas pessoas é bem simples. Temos os requisitos mínimos, vocês já devem conhecer desde 2021, ou quem viu o Windows 11 assim por fora já sabe que os requisitos mínimos são uma tentação, são uma bomba. A Microsoft é meio tola em colocar os requisitos mínimos no sistema que era para ser tecnicamente acessível e leve. Bem, o que exatamente faz com que pessoas não tenham acesso a esse sistema operacional? Ou seja, há computadores também com esse sistema, do porquê as pessoas não têm acesso a esses dois. Tanto o sistema e tanto ao dispositivo que atende o requisito para esse sistema. Bem, a gente já poderia começar citando o TPM 2.0, pois afinal, qual computador que vai ter essa bomba? Mas se a Microsoft tirar o TPM 2.0, ainda vai sobrar um requisito, que esse um requisito vai fazer com que pessoas fiquem para trás, que é o requisito de CPU, que é o requisito de processador, né? CPU é processador, é centro de processamento, então é CPU. E qual é o problema deste requisito? Bem, é que este requisito da CPU, ela fala que seu processador não é compatível com o Windows 11. E o Windows 11 permite alguns processadores da sétima geração para cima. Ou seja, na época era de oitava geração, mas a Microsoft desceu os requisitos devido a feedbacks falando que os requisitos eram altos demais para CPUs. E em 2021 ou 2022, eles acabaram por baixar esse requisito até a sétima geração para alguns processadores. Somente alguns processadores da Intel, se eu não me engano. Mas o que não quer calar é, será que os processadores de lá de trás não poderiam suportar o Windows 11 que nem os atuais suportam? Tipo, eles rodam o sistema operacional, eles têm o POP CNT. Porque o Core 2 Duo realmente já é um processador batido, já não dá mais. Tipo, você poderia trocar, sei lá,
para um processador de terceira geração, uma máquina que tenha um processador de terceira geração, que aí custaria por volta de uma placa-mãe com esse processador custaria por volta de 300 a 400 reais. Mas a gente não está falando de terceira geração, pois o Windows 11 não suporta a terceira geração. Estamos falando da sétima para cima, e as pessoas não vão ter dinheiro para comprar, né, placas-mães mais avançadas que tenham o TPM 2.0. Mas o que quebra nem é o TPM, mas sim lembrando o processador. Será que um i5 de terceira geração não poderia rodar igual um i3 da nova geração? Ou o i3 mais recente? Temos processadores ridículos que atendem os requisitos do Windows 11. Tipo, processadores que custam mais caro do que os antigos, só que são piores que alguns antigos. Temos aí um i3. Pega esse 3 e ele do nada tem 1.80 GHz. Agora você pega qualquer Intel Pentium ou um i5 da terceira geração e compara com esses processadores mais fracos dessa geração, né? Mais fracos das novas gerações no caso. Dá uma lavada, tipo 3 GHz. E até mesmo mais núcleos. O i5 deve ter mais núcleo que alguns processadores dessa nova geração. Mas a terceira geração é tão potente ao ponto de rodar o Windows 11 que eles tiveram que colocar um requisito besta para parar o sistema de executar, né? Para que o processador não executasse o sistema, sendo que tecnicamente ele pode. E meio que a desculpa é segurança. Ah, o TPM 2.0, ele te dá suporte ao BitLocker. Grande merda, né? Porque, tipo assim, vamos convenhar. Aqui no Brasil, o BitLocker ele é inútil. Quem que vai querer o BitLocker no Windows 11 no Brasil, bicho? Acho que o pessoal nem usava isso direito no 10. No Windows 10 ninguém usava isso direito. Tá, o TPM 2.0 ele faz isso. Mas se a Microsoft não programasse mais um pouquinho e adicionando segurança no sistema, o Windows 11 não daria conta de ter essa segurança que ele te proporciona por meio de um chip? Porque, tipo assim, o Windows 11, se ele fosse seguro, tecnicamente ele não poderia depender de outra coisa para se tornar seguro. Pois afinal, caso a peça física dê problema, o sistema estará vulnerável. Vamos supor que você comprou uma peça do chip do TPM 2.0 separadamente da sua placa-mãe e você instalou o Windows 11. Esse chip vai lá e queima. O Windows 11 já está instalado, bicho. Se você não comprar outro negócio com o TPM 2.0 e conectar lá de volta, como é que você vai passar da 24H2 para a próxima no futuro? É isso que me pega, pois eu acho que esse requisito é meio, né, inseguro. E também muito mal trabalhado, parando para pensar assim, né? Já que a Microsoft ela não está dando muito suporte a processadores antigos. Ela sabe que esses processadores aguentam, porém ela faz de tudo para que as pessoas compram a ideia de que esses processadores são inúteis e que não servem para nada, sendo que esses processadores são tão bem feitos que até hoje roda o sistema operacional mais recente, caso forçado a isso. Pois afinal, normalmente não dá, afinal os requisitos mínimos estão aí. Realmente dá para instalar sem os requisitos. Ela permite, mas não é recomendado. Se ela permite e não é recomendado, ela tá de que lado, tá ligado? Porque, tipo, se ela quer atrair mais pessoas pro Windows 11, não era pro Windows 11 ser mais acessível? Não era pro Windows 11 ter uma boa, tipo, um bom pessoal? Pois afinal o que eu vejo é o Windows 10 com a mais da metade do mercado, enquanto o Windows 11 está com menos, né? Bem, termino aqui de falar do Windows. Pois afinal, pessoas. Vamos fazer um resumo então. Pessoas não podem ir para o Windows 11 ou não têm acesso devido à falta de recursos financeiros para trocar a máquina.
Seja porque o sistema operacional ele encarece ele mesmo por conta do TPM 2.0 e pelo processador mais novo, que custa mais caro, e junto com a placa-mãe mais tecnológica. Então, pessoas não vão ter condições, pessoas mais humildes não vão ter condições de comprar um computador com Windows 11, a não ser que elas ganhem um. É impossível você comprar um computador com Windows 11, caso você é de classe média, pois afinal um computador desse custa até R$ 5.000, ultrapassando até mesmo R$ 5.000. Então, tipo, vale a pena investir no sistema operacional que já é mal visto, que por enquanto o pessoal está reclamando muito de bugs e ele usando muito desempenho de até processadores novos. Então, vale a pena adquirir o Windows 11? É por isso que as pessoas não vão, porque elas fazem essa pergunta para si mesmo. É bom ir para o Windows 11? E aí, o que se reflete? Bem, o Windows 7 está sendo utilizado até hoje. O Windows 10 vai ser utilizado por muito tempo e tem pessoas que gostam do Windows XP e gostariam de instalar. Pois o Windows 11 não tem o carisma que o Windows tem. Por mais que eu ache que ele tem sim um bom carisma, né? Pro povo e tal. A sua interface é muito boa, parece realmente o Windows. Mas a única coisa que me pega é aquele menu iniciar centralizado. Mas fora isso, o Windows 11 é assim um bom sistema operacional. Porém, por um lado, ele é mal visto e eu uso o Windows 11 seus requisitos mínimos e tive poucos problemas com ele, pois afinal é um sistema operacional novo, ele ainda está sendo refinado e talvez no futuro a Microsoft expanda a compatibilidade. Mas no momento eles não têm planos de fazerem isso. Bem, resumo dado, vamos partir para o tema número 2. Vamos para telefones. E eu não vou citar apenas o Android aqui. Bem, você já deve ter tido um telefone. Se você não tem, você já deve ter ouvido falar num telefone. Se você não tem, é porque você deve ser criança ou porque seu quebrou por enquanto. E o que eu posso te dizer é que o Android ele não é muito diferente do que acontece com o Windows 11 e nem o iOS, né, que é o iPhone, né, porque usa o iOS. Bem, vamos começar com o nosso amiguito iOS. Bem, porque muitas pessoas não possuem iPhone. E se possuem, porque ele é muito defasado ou não recebe mais atualizações? Bem, vamos para o próximo tema, iOS. Bem, entrando no tema iOS, são as coisas da Apple. O que a gente tem aqui? Bem, os produtos da Apple são bons? Ah, e a resposta é sim, como todo sistema operacional feito por uma grande empresa, ele foi refinado e foi testado para ver se tinha bugs. E realmente o iOS é bem otimizado. E aquele processador que a Apple está usando é muito bom. Então, o que está acontecendo que as pessoas compram apenas iPhones antigos, iPhones defasados, e não os mais atuais, o que recebem o seu ciclo de atualização? Então, entrando nisso, estamos falando um dos maiores defeitos da Apple, acessibilidade. O que é acessibilidade? Bem, você ter acesso a algo. Tanto o iOS, tanto os produtos da Apple não são acessíveis para nós, pois afinal eles são caros. E não é a Apple só que tem culpa nisso. Bem, devido à condição econômica de agora, os Estados Unidos têm taxado todo mundo, o que acaba deixando o preço das coisas um pouco mais caro para todos. Bem, não só isso, mas como o iPhone ele é muito bom, ele é muito elogiado por sua câmera custa dinheiro, muito dinheiro para a produção, junto com o seu sistema operacional que deve ser refinado, e também seu processador que é muito caro de produção além das telas. Ou seja, as telas são da Samsung, então é uma empresa de terceiros contratado por fora, ou seja, deve gastar mais dinheiro ainda do que produzindo a própria tela. Então, juntando esses fatores, para você ter algo de altíssima qualidade, que não tenha quase nenhum defeito, é caro demais. E a Apple peca nisso bastante. E caso o produto seja de alta qualidade e ele seja num preço baixo,
a empresa pode vir a desaparecer ou sair de seu ramo. Então, o que a Apple faz é tentar encontrar o equilíbrio entre qualidade e acessibilidade, mas acaba falhando miseravelmente. Então, o que a gente tem é que o iPhone, sei lá, 15 deve estar 5.000 a 4.000, enquanto o iPhone 16 deve ter de 5.000 até 10.000. Sim, isso aí é o preço dos iPhones. E agora vai ter o novo, né? Que eu nem sei o quanto vai custar. Deve chegar por conta das taxações por 15.000. Mas esse é o defeito da Apple. E para a Apple conseguir pagar as contas, ela tem que vender seus produtos desta maneira. Pois afinal, como é que ela vai ter dinheiro de volta, né? Como é que ela vai conseguir produzir os futuros equipamentos? E olha que eu nem entrei em detalhe do MacBook, né? Que é o notebook da Apple. Afinal, só estou falando aqui dos iPhones e o reflexo dos iPhones pode refletir nos outros produtos da Apple. Algo de altíssima qualidade, robusto, custa caro demais e é por isso que a Apple vende seus produtos desse jeito. Bem, eu teria uma solução para a Apple. Bem, como vocês sabem, vamos usar o exemplo então do Windows. O Windows 8.1, por exemplo, era rápido demais em processadores antigos e mais rápido que o Windows 7, porém seus downloads demoravam. E vamos supor que do porquê os processadores que executavam muito rápido o Windows 8.1, eles começaram a perder suporte para o Windows 11 ou a ficarem lentos. Bem, esses são os mais fracos, porque tem os mais fortes que continuam a mesma coisa. Bem, a resposta é simples. A arquitetura do novo sistema operacional não foi otimizada, ou não foi bem otimizada. Bem, a otimização do sistema operacional vai definir quais processadores vão ser produzidos e vai definir a potência do seu celular ou do seu computador. Por exemplo, se o Windows 11 ele era muito instável em 2021, você não acha que a estabilidade do Windows 11 causou esses requisitos absurdos? Porque a Microsoft não testa mais o Windows 11 como antes. Então, esse meio que perca de otimização no Windows 11 ocasionou que os processadores, né, sejam mais altos, né, sejam mais novos, de novas gerações, para aguentar o sistema. Pois, afinal, o Windows RTM, o Windows 11 RTM, que é o de lançamento, ele não foi nada refinado, é sério, o Windows 11 não é nada refinado. Se você achou que o Windows 11 é refinado, ele não é nada refinado. Bem, o iOS, ele também serve para isso. Os iOS antigos, eles têm uma refinaria melhor para funcionar naquele tipo de processador, né? Agora, você construindo algo em um processador mais novo, você nunca vai notar uma perca de desempenho em processadores antigos. O que vai acontecer? Bem, o iOS precisaria de processadores mais potentes em seus iPhones e precisaria de mais memória RAM, mais desempenho e mais qualidade, pois afinal o principal núcleo que foi o sistema não está aguentando processadores antigos, o que pode ocasionar o aumento de sua produção e o encarecimento do produto final. Ou seja, o sistema operacional é o que comanda tudo no centro da produção de dispositivos, pois afinal ele que vai definir a potência do seu dispositivo e a fabricação padrão de potência dele. Por exemplo, se o iOS for bem otimizado, a Apple não vai precisar gastar muito dinheiro para processadores muito potentes, pois afinal o iOS vai ser bem otimizado e assim os outros aplicativos vão usar aquele espaço que não está sendo usado, né, para processamento. Agora, se o iOS estiver usando muito espaço de processamento e algum aplicativo abrir por baixo, ele vai travar. O que significa que você precisa de um processador com mais espaço de processamento e mais poder de processamento. Ele tem que ser mais rápido, tem que processar mais e tem que ter mais instruções. Ou seja, isso é o efeito da desotimização. Bem, eu acho que isso funciona mais ou menos para o Android, mas eu vou ter que fazer um vídeo separado para o Android e para a iOS. Pois afinal eu já falei do Windows 11 aqui no canal várias vezes. Bem, eu citei tanto o lado mobile e tanto o lado desktop da coisa. E esses são os motivos. Encarecimento. As empresas não estão otimizando o seu produto.
o que vai levar o sistema operacional a ser pesado e a construção dos dispositivos também, pois afinal você precisará de processadores mais robustos para executar tarefas simples no que já era possível executar antes. Por exemplo, o que mais mudou do Windows 8.1 para o 11? Sua aparência, sua interface de usuário. Se eles construíssem a interface de usuário numa base simples, o sistema ia ser pesado? Fica a dica. Eu acho que não. E lembrando que o Windows 8.1 ele era uma interface muito boa. Por mais que pessoas odeiam aquela interface, era uma interface que que era para ser pesada, pois afinal tinha uma animação de abrir, cobria toda a tela, aparecia mais coisa, e o menu inicial do Windows 11. Uma barra central com uma barra de pesquisar e alguns aplicativos e recomendações. Ué, por que é mais pesada? Por que as empresas não otimizam mais? Bem, esses foram os motivos do pessoal não ter acesso à tecnologia atual e preferir versões anteriores. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham aprendido alguma coisa neste vídeo. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixe sua sugestão de conteúdo aqui embaixo. E vejo vocês num outro vídeo do canal. Fui!